existe tanta corrupção no Brasil? Olha, porque o próprio sistema político brasileiro e as instituições, de um modo geral, elas não têm mecanismos de controle e fiscalização para impedir que quem tem acesso a condições de se beneficiar economicamente, sobretudo no mundo da política, na militância partidária, termina realmente facilitando e contribuindo para que quem não tenha, né, critério, não tenha compromisso ético, não tenha, né, de fato, responsabilidade pelo que representa no mundo da política, contribui para que esse quadro se agrave, além de ter uma cultura permissiva no Brasil que precisa ser enfrentada e resolvida através da educação e através da mudança, inclusive, da cultura política, dos partidos políticos, logo a necessidade de uma reforma política. Por que vocês investem tão pouco nos hospitais e muito na Copa? Eu acho que do ponto de vista da organização e do funcionamento adequado daquilo que precisava funcionar durante a Copa, as próprias pesquisas estão a indicar que houve, né, aceitação e aprovação daquilo que foi feito. Mas mesmo assim, independente do desempenho da seleção brasileira, isso são coisas à parte, mas eu acho que não se justificava tanto investimento de recursos de um país que não resolveu seus problemas básicos. Problema de saúde, de educação, de mobilidade urbana, de saneamento básico, né? A inflação está descontrolada, a economia está desativada. Então, eu acho que foi um investimento muito alto para um país no estágio em que se encontra, com problemas fundamentais, básicos, ainda não resolvidos. Senhor deputado, eu queria saber quando o senhor vai mudar as leis dos menores infratores. Laura, muito obrigado pela pergunta. Existe aqui na Câmara e no Senado vários projetos de leis para aperfeiçoar a lei que trata dos menores infratores. Mas essas mudanças que vão mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado ECA, tem que ser feito com muito cuidado. Primeiro, porque lugar de criança e adolescente não é na cadeia. É na escola, é no lar, na família. E não adianta você endurecer as leis para diminuir a menoridade penal, para que o adolescente vá para a cadeia, porque, primeiro, as cadeias já estão cheias de adultos. As cadeias não recuperam ninguém. Segundo, não é diminuindo a menoridade penal que nós vamos diminuir a violência e a impunidade. A gente diminui a violência e a impunidade distribuindo renda para diminuir a pobreza, elevando condições de lazer, de cultura e de vida na periferia, garantindo a estabilidade das famílias para que os pais e as mães possam construir um lar decente, garantindo escola de qualidade para os menores e sobretudo, garantindo a consciência das pessoas para a gente construir uma sociedade da paz, uma sociedade sem violência. Também mudando o programa das televisões, porque hoje as famílias mudaram. O pai e a mãe trabalham, as crianças ficam em casa. E, infelizmente, muitas TVs têm uma produção diária que estimula a violência. Portanto, para mudar a lei que protege hoje as crianças e os adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser feito com muito cuidado. E, por fim, para você ter uma sociedade segura, é preciso que a gente tenha policiais bem pagos, é preciso que tenha policiais em quantidades, é preciso que na hora que haja o crime, todo o aparelho de segurança investigue, prenda aqueles que cometeram o crime. E hoje nós não temos isso. Nós temos poucos policiais, mal pagos, que têm pouca boa vontade, não temos instituto de criminalística para fazer as perícias na hora que acontece um crime. E hoje, a maior parte dos homicídios que são praticados, 92% não são sequer investigados, porque o Estado não tem estrutura humana e material para investigar. Portanto, só mudar a lei não basta. Deputado, você pretende fazer um projeto para mudar a educação e a saúde? Letícia,
O problema do nosso país não é mais de leis. Nós já temos leis que protegem a criança e estimulam a educação. O Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica, ele contempla desde da criança, do adolescente até o 2º grau. Os municípios, eles cuidam do jardim, cuidam do chamado primário. O Estado, os governos estaduais cuidam do chamado 2º grau. E o governo federal cuida das universidades. Portanto, a educação no nosso país é dividida em 3 degraus. Quando a criança começa a estudar, a responsabilidade é do município. Quando chega no 2º grau, a responsabilidade é dos governos estaduais. E quando você vai para a universidade, a responsabilidade é do governo federal. Portanto, o que falta é cumprir as leis, porque o nosso país tem um costume de fazer leis para tudo e quase tudo não é respeitado. Portanto, ao invés de se cobrar novas leis, nós temos que ler, conhecer leis existentes e cobrar dos governantes. Portanto, peça para a sua professora, peça para o seu papai, para a sua mamãe, pegar a lei do Fundeb, as leis que tratam da educação infantil, que você vai verificar que a responsabilidade é dos prefeitos, além das empresas privadas. Quem tiver condição de botar um colégio privado para fazer educação infantil, pode fazer, pode colocar, e isso é possível porque já tem uma legislação que trata desse assunto. Portanto, ao invés de leis novas, vamos exigir o cumprimento das leis que já estão em vigor.